Olá, a Bíblia diz em João, no capítulo 3, que um certo homem chamado Nicodemos, um homem religioso, bem conhecido, teólogo, que fazia parte dos judeus fariseus, um grupo de religiosos, de uma das seitas da religião judaica, foi falar com Jesus à noite. Por que ele foi falar com Jesus à noite? Ou porque ele tinha muita pressa, muita ansiedade, muita necessidade em obter uma resposta a respeito das suas dúvidas, ou porque ele, como líder religioso, não queria ser visto pelas pessoas, estava preocupado com a aparência, com aquilo que os outros iam falar. Mas o fato é que Nicodemos, com as suas dúvidas, com a sua ansiedade, a sua preocupação, foi falar com Jesus de noite. E disse assim: Jesus, a gente sabe que quem faz sinais como você só pode vir da parte de Deus. E o que Jesus respondeu para ele foi o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos, aquele homem religioso, estudado, teólogo, disse: mas como pode alguém voltar para a barriga da mamãe e nascer de novo? Jesus então responde e fala para Nicodemos: você é teólogo? É mestre em Israel? É um dos líderes judaicos? E você não entende essas coisas, mesmo com essa mente brilhante? Estou enfeitando um pouco o que Jesus disse. E Jesus disse assim para ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E veja bem, na sequência, Jesus fala várias coisas. Fala de Deus tendo dado o seu único filho, primogênito, por amor a esse mundo, pela salvação, pela nossa salvação. Que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa e de maneira tão prática, que Ele deu o seu Filho único gerado por todo o mundo, pelos pecados da humanidade. Aquele que nele crê, ainda que pereça, tem a vida eterna. Aquele que nele crê, aquele que não será julgado, mas passou da morte para a vida. Aquele que não crê já está condenado. Sobre ele permanece, já está e vai permanecer a ira de Deus. O sistema desse mundo está debaixo da ira de Deus. Mas quem crê em Jesus passou da morte para a vida. Não é julgado, não é condenado, mas é absolvido. Tem um advogado que o defende diante do Pai. Na sequência, no final, quando Jesus é crucificado, nós vamos ver que esse Nicodemos se tornou de fato um discípulo de Jesus. Porque ele e José de Arimateia, mesmo sendo discípulos meio secretos, seguidores à distância, por causa da preocupação com aquilo que os outros iam falar, eles eram de fato discípulos de Jesus, e foram eles que tiraram o corpo de Jesus da cruz e o enterraram, ou sepultaram, aliás. Então, Nicodemos se tornou um discípulo de Jesus. Você já é um discípulo de Jesus? Você já nasceu de novo?